Ô, Selmo, esse texto é bem provocativo, tá? Porque ele me leva a, a pensar outras situações aqui que a gente tem pensado. Tá Bom, bem. como engenheiro civil, né, eu sempre tenho aquilo que eu já falei com vocês, a referência. Lembra que comecei a construir uma casa e estava construindo no terreno errado, Sim. entendeu? E quase que eu perdi a casa inteira, entendeu? Perdi só a fundação, né? Mas era nada, uns 15 mil reais que eu perdi. Por quê? Porque eu não peguei a referência certa, entende? E Simeão, né? Ele faz parte do Velho Testamento. Ele não faz parte do Novo ainda, né? E ele é um dos maiores ali. E aquilo que ele poderia ter de referência, ele teve. Ele conseguiu ver a salvação de Israel, entendeu? E ele se determinou a isso, né? Porque era dado para aquele povo, né, aquele momento, a referência única de poder ver o Salvador ou de poder conviver um determinado período com ele. Porque a fé deles ainda era baseada na lei mosaica e não na lei de Cristo Jesus. Afinal de contas, a lei de Cristo Jesus ainda não estava em vigor, né? Ela só passaria a ter vigor quando? Quando ele morresse crucificado, ressuscitasse. Aí entraria em vigor, né? Então, de novo, referência, né? E, e eu admiro, né, Simeão, porque ele colocou no coração dele o que poderia ser o máximo para aquele momento, né? Caramba, ele teve esse prazer, né? O que ele falou? Agora eu posso morrer, né? Percebe? E é exatamente condizente com o momento que ele estava vivendo. Ele viu a salvação, agora eu posso morrer. Eu consegui o máximo, entendeu? Então, o que eu posso falar para ele, eu espero que você tenha ido em Cristo Jesus, que você tenha dormido em Cristo Jesus, entendeu? Se eu tivesse lá contemporâneo dele, né? Mas eu não sou contemporâneo dele, sou contemporâneo de vocês, entendeu? E agora a referência nossa é outra, completamente diferente daquela referência, né? E caramba, eu fico assim muito lisonjeado e muito reconfortado e muito regozijante também no meu coração por saber que a gente tem experimentado coisas que muitas das pessoas contemporâneas nossas nem pensaram. Eles não têm nem ideia do que está passando na nossa mente, no nosso coração. Eles não fazem nem ideia do que é que está acontecendo, né? Eu quero ler com vocês aqui, ó, se vocês puderem abrir aí para mim, aí, 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo falando a Timóteo, olha, você está meio dormindo aí, cara, reaviva o dom que, de Deus que há em você, né, que aconteceu pela imposição das mãos de Paulo, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pessoal, olha bem, nós aprendemos, né? Quando se fala Jesus Cristo, qual é a referência, certo? Quando se fala Cristo Jesus, qual é a referência? A irmã Cristina aí sabe disso já, irmã? Mais ou menos.
Então, vão tirar nem o mais, nem o menos. Vão colocar aquilo que é o máximo, né, da situação. Mas o costume sempre pego... Assim, eu sempre termino... Para mim é uma coisa só. Pois é, mas Entendeu? a Mas aí gente... eu vejo que, Uhum. em algumas ocasiões que eu escuto o irmão falando, eu vejo que tem que... É diferente. E eu vou mostrar para a senhora que é diferente, que é importante que a gente tenha, como eu falei, referência, né? Eu não sei se a senhora escutou a conversa minha aqui, mas uma das primeiras casas que eu fiz, né? Eu comprei 2 terrenos, vendi um, né? E fui construir. E eu achei que eu estivesse construindo no terreno certo, né? E não, eu estava construindo no terreno do outro, porque eu peguei uma referência errada. Eu ia perder tudo aquilo que eu tinha construído. Só que o cara chegou lá e foi bacana comigo. Olha, Ronaldo, por que você está construindo no meu terreno? Eu falei, não, esse terreno aqui é meu. Não, não é meu. Está aqui a escritura. E eu só não falei nada até aqui porque eu achei que seria melhor eu deixar você construir a casa inteira, para depois eu ganhar a casa. Mas eu pensei bem, achei melhor falar com você porque eu achei que ia ser muito ruim para você. Porque eu peguei uma referência errada, tá? E a gente já percebeu, irmã, que nós somos gentios, nós não somos judeus, né? E uma das coisas assim, mais estranhas que eu vou lhe falar aqui hoje, né, que Jesus Cristo não é o nosso Salvador. Ele não pode ser o nosso Salvador, porque ele é a salvação dos judeus, entendeu? Ele é o Yeshua. Yeshua é a salvação de Yahvé. Yahvé é o Deus dos judeus, né? E ele tem um pacto com os judeus exclusivo, né? Eu até brinquei aqui com os irmãos uma vez, né? Que quando... Assim, era um momento, né, que já tinha passado. Deus já tinha consolado o coração do Paulo e do Pedro, né? Quando, né, o pai deles faleceu, né? Mas eu brinquei com eles. Olha, pessoal, quando é que vocês vão me dar a minha parte da herança de vocês? Né? Porque eu também quero o meu quinhão, né? Aí eles riram de mim, né? Falei, Ronaldo, mas peraí, que herança? Ah, é a herança do seu Cícero, né? Que eu quero uma parte para mim. E eles falaram, não, mas não tem nada a ver, ué. Você não é filho do seu Cícero, né? Como é que você quer a tua parte da herança? Então é exatamente isso que está aqui, que o pessoal cristão não levou em consideração. Jesus Cristo, a salvação de Yahvé para os judeus, era um contrato em vigor, né? Então ninguém pode ter herança segundo Jesus Cristo, porque essa herança é dos judeus, entendeu? Nós não temos parte nenhuma dessa situação. Agora, quando está escrito lá que ele veio para o que eram seus, quem eram os seus? Os judeus. E os seus não o receberam, aí o contrato foi quebrado, não por parte de Jesus Cristo, e sim por parte dos judeus, porque os judeus não o aceitaram. Os judeus não o receberam como seu Senhor e Salvador. Nesse momento, como o contrato foi quebrado por parte dos judeus e não por parte de Jesus Cristo, aí sim o contrato agora caducou. Agora nós temos livre acesso. Só que o problema é o seguinte: o Jesus Cristo, Salvador, né, a salvação de Yahvé para os judeus, morreu. Ele foi crucificado. Então ninguém mais pode ter acesso a Jesus Cristo, porque ele morreu como Jesus Cristo. É melhor, ele nasceu como Jesus, viveu como Jesus Cristo, morreu como Jesus Cristo e ressuscitou agora como o primeiro Deus corporificado. Ele ressuscitou como Cristo Jesus. Então nós temos acesso agora à herança através de Cristo Jesus. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, até o sacerdócio aarônico caiu por terra quando ele morreu, crucificado e ressuscitou. Neste momento, irmã, nós que somos gentios, né? A não ser que a senhora tenha alguma linhagem judaica na sua vida. Não tem não, né? Então, assim, a primeira coisa que eu esqueci de lhe falar, eu vou lhe falar agora. Está escrito que o Espírito Santo de Cristo Jesus
irá nos levar ao conhecimento de toda a verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte: o que o Anselmo lhe falar, não acredite, porque pode ser mentira. Tá? O que o Ronaldo lhe falar, também não acredite, pode ser mentira. A irmã Nurdinha, então, a senhora nem leva em consideração, é tudo mentira. Tá? Agora, o Espírito de Cristo Jesus nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Então, toda vez que a senhora vier para a reunião, faça uma oração, que eu também faço essa oração sempre. Tá? Ore, Pai, mande o teu Santo Espírito em mim, para que tudo aquilo que o Ronaldo falar, né, o que for de mentira, caia por terra. Mas o que for de verdade, faça sentido no meu coração. A senhora pode orar isso, não? Mas eu peço muita sabedoria a Deus. Então, mas só tem que pedir agora com uma referência. Olha, o Jesus Cristo, Ronaldo falou que não é meu salvador. Que abobrinha que é essa? Que loucura que é essa que ele está falando aqui? Percebe? Olha bem, só tem um fato novo aqui agora. Conscientemente, a senhora tem que orar agora, especificamente nesse ponto. É um desafio, percebe? Por quê? Porque senão a senhora vai ficar sem entender muitas coisas que nós estamos falando aqui. Entende? Então, é importante que o Espírito de Cristo Jesus lhe revele quem é Jesus Cristo. E lhe revele mais ainda quem é Cristo Jesus. Mostre claramente a diferença entre o ministério de Jesus Cristo, quando homem, né, que ele estava vazio da sua divindade, morreu, foi ressuscitado pelo seu pai, que é o Elion, ressuscitou como o primeiro Deus encarnado, o primeiro Deus corporificado, que ele tem corpo, e nesse corpo, né, de Cristo Jesus habita a plenitude da divindade. Então ele agora é o primeiro Deus corporificado. É importante também que a senhora assimile essa situação. E tudo à luz do Espírito Santo de Cristo Jesus, ele vai lhe revelar. Então não adianta o Anselmo falar que é mentira, que é verdade, que é assim, que é assado. Não adianta a irmã Lourdinha falar as prosopopeias dela aí, que não vai lhe convencer. Agora, o Espírito de Cristo Jesus pode lhe convencer. Ele pode, entendeu? Então é importantíssimo que a senhora ore conscientemente. Não quero ser influenciada pelas baboseiras do Ronaldo. Mas se tiver alguma coisa na baboseira que é de Cristo Jesus, que ela faça sentido na minha vida. Topa o desafio, minha irmã? Então tá bom. Então só ela pode ter isso. Eu tenho 2 minutos para orar, então, aí, para poder eu continuar com a palavra. Senão, eu não posso continuar. Se ela não quer orar, eu vou orar para a senhora. Então, olha, o Espírito de Cristo Jesus habita no seu coração, habita na sua mente, leva a senhora ao pleno conhecimento daquilo que é de Cristo Jesus para a sua vida. A senhora tem uma experiência profunda com Cristo Jesus. E ele lhe revela a sua verdadeira natureza, né, e o amor profundo que ele tem pela senhora. Tá? Abrimos a sua mente e declaramos mente aberta, perfeitamente sintonizada com o Espírito de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, já temos uma outra referência agora na sua mente, irmã. E é nessa referência agora que eu tenho que falar, né, a todos os irmãos também aí, que eles estão cansados já de me escutar, né? Sempre vem com as mesmas ideias, as mesmas coisas, os mesmos negócios. Agora, por quê? Porque é tudo fato novo para nós. A gente estranha, mas é verdade. Quando o Espírito está nos levando ao conhecimento de toda a verdade, né? Tem uma outra tradução que fala, inclusive, o seguinte, que ele nos relembrará de toda a verdade. Então, significa que nós já temos a verdade no nosso coração. E ele está somente nos relembrando, né? E eu gosto mais dessa passagem porque é o seguinte, me remete a uma outra referência da minha existência antes da fundação do mundo. E eu estava lá convivendo com Cristo Jesus, né? E eu estava lá convivendo com El Elyon, com o Espírito Santo de El Elyon, o Espírito Santo de Cristo, ou seja, era um momento de regozijo. Agora, por que eu estou aqui encarnado? Né? É uma pergunta que a gente também tem que se fazer. Nós já fizemos essas perguntas várias vezes aqui. Concorda, Anselmo?
Sim. E cada vez vem uma resposta mais profunda, mas nunca invalida a resposta anterior. Ela é sempre complementar à resposta anterior. E essa é a nossa tranquilidade. Porque até aqui eu não vejo incoerência entre o que o Anselmo fala, o que o, o Paulo fala, eu falo, a irmã Nodinha fala, porque tudo aquilo que é guiado pelo Espírito de Cristo Jesus, ela vai só complementando, vai só ampliando a revelação. E quando tem alguma coisa que não bate, né, a gente tem feito um exercício de sabedoria. A gente pega aquela situação que ainda não bateu bem no meu coração, por exemplo, eu coloco na prateleira. Eu não desprezo, nem acredito, nem desacredito, né? Eu coloco aqui e falo, pai, esse negócio aqui não me soou bem. Então, eu gostaria que me fosse revelado essa situação, né? Aí, o que acontece, irmã? A gente vai orando, vai percebendo, quando vê, né, a paz de Cristo é o juiz, é o árbitro, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que significa? Se a gente começa a sentir paz, significa que o árbitro está nos ajudando a relembrar, a ser relembrados de toda a verdade, ou está nos dando conhecimentos de toda a verdade, se a senhora quiser assim, né? E o importante é isso, a paz de Cristo no nosso coração, né? Olha bem, não é a paz de Jesus. Olha bem, hein? A paz de Cristo. Percebe? É outra referência. Por isso que é importantíssimo a gente assimilar bem, né, quem é Jesus Cristo, quem é Cristo Jesus. Tá? E daqui a uns tempos nós não vamos falar nem mais Cristo Jesus, é Emmanuel ou Emmanuel, entende? Porque realmente é Deus conosco. Né? Então nós precisamos de estar com essas referências na mente para poder a gente perceber os acontecimentos. Porque tudo isso aí é desdobramento. Cada hora vem um desdobramento. Aí a senhora está baseada em qual referência? Ah, estou baseado em Jesus Cristo, porque ainda não acreditei no que o Ronaldo falou para mim ainda de Cristo Jesus. O que acontece? A senhora não vai assimilar, porque a sua referência ainda é uma referência que nem de Simeão, por exemplo. Ele se contentou em ver a salvação de Israel. Mas ele não conviveu com a salvação de Israel. Percebe? Mas ele se deu por satisfeito. Agora eu posso morrer. Entendeu? E morreu. Percebe? Então, é isso que vocês precisam de colocar na mente, porque eu também tenho colocado na minha mente. Qual é a minha referência? Entendeu?